Boa noite, pessoal. Seja bem-vindos a mais um vídeo no canal do SDR Eletrônica. E vamos continuar nossa saga aqui da programação em C++. Antes disso, vamos agradecer a todos os inscritos. Agradecimento ao pessoal do LivePix, do Apoia-se. Agradecimento ao YouTube. Agradecer ao pessoal que está fazendo perguntas sobre os vídeos do meu canal, do SDR Eletrônica. Quem quiser fazer perguntas sobre os vídeos, fica à vontade. Então, sem delongas, vamos continuar aqui a nossa história aqui da programação aqui na nossa apostila de 74 páginas, que a gente já está na página 21. E vamos para o finalzinho da apostila aprender um pouquinho sobre programação. E vamos que vamos. Operadores constantes e variáveis constituem expressões, tá vendo? Então, o que a gente faz na programação? A gente cria um programa, né? Em vez de a gente fazer a conta na mão, no lápis, na caneta, no caderno, a gente cria um programa para que aquela soma, ou aquela multiplicação, ou aquela divisão, ou uma fórmula matemática que a gente vai aprender mais para frente, né? Possa ser feita mais rapidamente por um computador, que o computador faça para a gente, do que a gente fique perdendo tempo de fazer cálculos matemáticos, né? E é assim que caminha a humanidade, né? Tanto é que a inteligência artificial, ela armazena informação e quando ela precisa da informação, ela busca informação porque ela já tem o resultado guardado lá. Mas isso não vem ao caso do que a gente está falando aqui hoje. Mas caminha, a programação, ela caminha, né, do que a gente está falando hoje para a inteligência artificial. Uma expressão em C++ é qualquer combinação válida dessas partes, uma vez que muitas expressões tendem a seguir as regras gerais da álgebra. Tá vendo? Essas regras são frequentemente consideradas. Entretanto, existem alguns aspectos das expressões que estão especificamente relacionados com a linguagem C e serão discutidas agora. Precedência e associatividade de operadores. C++ possui uma série de regras de precedência de operadores para que o compilador saiba decidir corretamente qual operador será executado primeiro em uma expressão com vários operadores. Essas regras seguem basicamente as regras algébricas.
Além disso, é possível o uso de parênteses para forçar o compilador a executar uma parte de uma expressão antes das outras partes da expressão. Além das regras de precedência, existem também certas regras de associatividade para determinados operadores que possuem o mesmo nível de precedência, como, por exemplo, os operadores de divisão e multiplicação. Quando C++ encontra dois operadores com o mesmo nível de precedência em uma expressão, ele verifica se estes operadores possuem associatividade, esquerda para direita ou direita para esquerda. Associatividade esquerda para direita significa que estes dois operadores agirem sobre o mesmo operador, operando, e o operador da esquerda será aplicado primeiro. Da mesma forma, associatividade direita para esquerda significa na mesma situação, o operador da direita será aplicado primeiro. Por exemplo, os operadores de divisão e multiplicação possuem associatividade esquerda para a direita. A tabela abaixo mostra as regras de precedência de associatividade para os operadores de C++. O número da coluna de precedência indica qual o nível de precedência dos operadores, em questão sendo 1 o nível mais alto, operador a ser executado primeiro. Na coluna, de procedência é feito o uso dos termos unário para operadores que usam um só operador, e binário para operadores que necessitam de dois operandos, que é binário, que é 2. Serve para diferenciar operadores que possuem símbolos iguais, Na coluna de associatividade, as siglas E maiúsculo menos D maiúsculo e D maiúsculo menos E maiúsculo, indicando o tipo de associatividade dos operadores daquele nível de procedência. 2 pontos. E maiúsculo menos D maiúsculo significa associatividade esquerda para direita. E D maiúsculo menos E maiúsculo significa associatividade direita para esquerda. Aqui embaixo a gente tem a tabela, a precedência, operador, associatividade e a explicação. O 1 é a expressão, O 2 a gente tem aqui entre parênteses a associatividade do 2, que é E menos D, chamada de função, e a gente tem essa tabela enorme aqui, que o pessoal de casa aí pode ir lendo, Dá uma pausa no vídeo, para ver aí a associatividade que tem cada um aqui, tá? Olha quanta coisa tem nessa tabela, Estão vendo, né? Tem muita coisa aí. Então, assim, quando a gente for mexer com programação, não precisa decorar tudo já de cara, assim, tá? Não precisa decorar tudo de cara. O que a gente pode fazer o quê? É pegar essas tabelas aí, copiar ela daqui, deixar ela do ladinho num papel aí fora do computador, ou abrir uma tabelinha no computador, copiar essa tabela e deixar ela do lado. Conforme a gente for fazendo a programação, a gente vai olhando aqui o que cada função faz, e copiando aqui para a gente ir criando a programação. Conversões de tipos e conversões durante a atribuição. Vamos ver aqui. C++ permite que o programador atribua um valor de um certo tipo para uma variável designada para armazenar outro tipo de valor. Mas, quando isto é feito, o valor é automaticamente convertido para o tipo de variável. Quando atribuímos um certo valor para uma variável, cujo valor é menor do que o valor atribuído, não há problema. Porém, quando o tamanho da variável é menor que o valor a ser atribuído a ela, haverá truncamento
deste valor, consequentemente, perda de informação e ou precisão. Outro caso complicado é a atribuição de valores reais em variáveis inteiras, quando armazenamos valores reais em variáveis inteiras. A parte fracionária do valor é descartada, resultando em truncamento do valor. Pode ocorrer também incompatibilidades, incompatibilidades do tamanho. Por exemplo, um valor de tamanho float 64 bits tentando ser armazenado em uma variável int de 16 bits, que não dá, não cabe, causando invariavelmente perda de informações. Quer dizer, ele vai armazenar só 16, tá? Por isso, é preciso tomar cuidado com os tipos e tamanhos de variáveis envolvidos durante uma atribuição de valores. Então, quando a gente for trabalhar com variável, se eu estou trabalhando com uma variável de 16 bits, eu tenho que continuar com a de 16 bits. Se eu for trabalhar com 64 bits, eu tenho que ir com ela até o final com 64 bits. Ou tenho que falar para o programa que eu estou mudando da variável 16 bits para 64 bits. Ou de 64 bits para 16 bits. Ou 32 bits também. Tá? Para termos certeza que o valor inserido pode ser armazenado por aquela variável. Conversões durante expressões. Então, tem várias conversões. Quando constantes e variáveis de tipos diferentes são misturadas em uma expressão, elas são convertidas para o mesmo tipo. O compilador C++ converterá todos os operandos, para o tipo do operando maior. Então, se eu tiver lá 8 bits, 16 bits, 10 bits, 32 bits, e eu quero um resultado em 64 bits, ele vai jogar tudo para 64 bits. Isso é feito na base de operação a operação, como descrito nessas regras de conversão de tipos. 1. Temos várias regras aqui. Se algum dos operandos for do tipo long, double, o outro operando é convertido para long double. Certo? Se algum dos operandos for double, o outro operando será convertido para double. Se algum dos operandos for float, o outro operando será convertido para float. Se os operandos são inteiros e promoções inteiras serão feitas. Nesse caso, se algum dos operandos for do tipo unsigned long, o outro operando será convertido para unsigned long. Se não, caso um dos operandos seja long int e o outro seja unsigned int, a conversão dependerá do tamanho relativo entre os dois tipos. Se long conseguir expressar valores possíveis de unsigned int, a variável unsigned int será convertida para long. Ambos os operadores são convertidos para unsigned long. Se algum dos operadores for long, o outro será convertido para long. Tá? Se algum dos operadores. Vamos supor, tem um operador long, todos os outros vão ser long também. Mesmo que seja um operador curto, Se algum dos operadores for unsigned int, o outro será convertido para unsigned int. Então, qualquer diferença que tenha, ele vai fazer a conversão para não ter conflito no programa. Caso o compilador chegue a este ponto na lista, ambos os operadores serão int. Tá? Ambos. Modeladores de tipos. É possível também forçar a conversão de uma variável ou expressão para um determinado tipo, usando o mecanismo dos modeladores de tipos, também chamado de typecast. É possível utilizar duas sínteses diferentes para obter o mesmo resultado
de modelamento. São elas, ó. Tipo, variável, underline ou underline expressão. Por exemplo, int, entre a parênteses, modelos int 19.99 vírgula. E um outro exemplo aqui, tipo fora da parênteses, aí a variável vai ficar dentro do parênteses junto com a expressão. Aí, por exemplo, int fica fora do parênteses e modelos fica dentro do parênteses. E o int fica dentro do parênteses e o 19.99 fica fora do parênteses. Fica invertido do de cima, ó, tá vendo? Esses dois aqui são modeladores de tipos, ó. Ambos os comandos produzem o mesmo resultado: forçar o valor presente na variável ou expressão a ser convertido no tipo desejado. Note que o valor da variável não é alterado, somente é feita uma conversão momentânea, cujo valor resultante deve ser armazenada em outra variável, ou trabalho imediatamente em uma expressão. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui hoje. Nós vamos entrar no módulo 4, no próximo vídeo. Desejando um feliz ano novo para todo mundo aí, né? E até o próximo vídeo. Agradecer a todos os inscritos. Agradecer ao YouTube. Agradecer aí o pessoal do LivePix, do Apoia-se. Um abraço a todos e fui!